Agora eu quero convidar você a acompanhar um bate-papo que eu tive com o padre Luiz Cláudio Alves de Macedo. Ele é o ecônomo do Santuário Nacional. O padre Luiz Cláudio falou conosco sobre as obras que nesse momento estão sendo executadas no Santuário Nacional de Aparecida. É isso mesmo, o santuário está nessa fase de acabamento, está nessa fase de embelezamento e tudo isso é fruto da benevolência dos devotos de Nossa Senhora. Acompanhe. Símbolo da fé mariana do povo brasileiro, o Santuário Nacional de Aparecida teve seu começo de obras no início da década de 1950. Obra da fé de muitas pessoas, a igreja teve como autor do projeto original o arquiteto paulista Benedito Calixto Neto. Depois dele, muitos engenheiros, arquitetos e artistas também deram sua contribuição na edificação da Casa da Mãe Aparecida. O administrador do Santuário Nacional, padre Luiz Cláudio Alves de Macedo, conversou com a nossa reportagem sobre as obras de construção, acabamento e finalização do Santuário Nacional. O Santuário Nacional teve o início das suas obras de construção no ano de 1955. Até o início dos anos 80, nós tivemos a construção de tudo aquilo que a gente entende hoje pela Basílica. Depois ainda tivemos a construção de vários anexos do santuário, áreas de prestação de serviço, o centro de apoio ao romeiro, estacionamentos e toda a infraestrutura de acolhida do santuário. E posteriormente, já no final dos anos 90, então nós iniciamos o projeto de acabamento da Basílica. Os trabalhos passaram por diversas fases na história da igreja. Nos últimos tempos, depois de concluída a estrutura do templo religioso, o olhar se voltou para o acabamento interno, um trabalho desafiador para um novo tempo com elementos artísticos específicos de nossa fauna, flora e brasilidade. Na verdade, a Basílica, na sua concepção, ela é pré-conciliar. Porém, à medida que ela foi sendo construída e as exigências pastorais foram se impondo, ela também já foi recebendo as devidas adaptações, de maneira que quando o processo de acabamento ele é iniciado, toda a ideia de uso do santuário também já está bastante definida. Então nós começamos inicialmente o processo pelo altar central e pelo piso, passamos naturalmente pelo revestimento das paredes internas, a construção de diversos painéis, o trono ou retábulo de Nossa Senhora Aparecida, de maneira que pouco a pouco tudo foi caminhando até chegar então à cúpula central, que será no ponto que a construção e o acabamento interno permitiram, é o ponto que nós estamos parados nesse instante. A Basílica ainda possui alguns aspectos a serem cuidados, mas nesse momento nós podemos dizer que a maior parte do interior do santuário já se encontra acabado. São muitas as frentes de trabalho já finalizadas e que podem ser contempladas por quem visita o santuário. Nos vitrais, painéis de azulejo e mosaicos, tudo fala de uma relação entre Deus e a humanidade. E assim que finalizados os projetos do interior da igreja, é chegado o momento de dar novos passos. O santuário, quando atingiu um determinado ponto no acabamento no interior da Basílica, nós também já começamos a pensar como faríamos com o lado externo. Várias ideias foram cogitadas, na época Cláudio Pastro ainda estava entre nós, de maneira que a gente tentou um pouco pensar uma possibilidade de acabamento externo, mas isso não vingou com o falecimento do Cláudio, de forma que nós passamos a procurar então outro artista que pudesse nos ajudar. Em 2019, teve início o projeto da Jornada Bíblica, com uma nova fase das obras de embelezamento artístico. Nesta fase, o objetivo é revestir as fachadas do Santuário Nacional com passagens bíblicas, tornando assim a Casa da Mãe Aparecida uma das maiores bíblias a céu aberto do mundo. Serão as 4 fachadas a serem revestidas. A fachada norte, o livro do Êxodo, a fachada sul, a Páscoa cristã, a fachada leste, o Gênesis, e a fachada oeste, o Apocalipse, de maneira que nós teremos uma síntese da história da criação nessas paredes
que farão do Santuário Nacional, na verdade, uma grande Bíblia a céu aberto. Na travessia da pandemia da Covid-19, o Santuário Nacional de Aparecida tem adotado protocolos de segurança para uma retomada segura das romarias e celebrações presenciais. Superação e cuidado que fazem a diferença em tempos de um novo normal. O Santuário Nacional passou praticamente 5 meses de portas fechadas. Nós vivemos uma experiência inédita porque não tínhamos aqui a presença do peregrino e então tivemos que apelar naturalmente para os meios de comunicação. A partir do arrefecimento da pandemia, a partir da retomada e à medida que nós vamos encontrando a segurança, nós também experimentamos a volta do peregrino. O peregrino voltando, também são reativados aqueles serviços necessários para o acolhimento. E assim, passo a passo, com toda a segurança, nós vamos respondendo às exigências desse novo normal que vai se impondo a todos nós. Algumas características fazem do Santuário Nacional uma igreja única. Não se trata apenas de suas dimensões monumentais, mas chama a atenção o cuidado com a concepção artística e litúrgica do local. As obras não param na Casa da Mãe Aparecida, e tudo isso só é possível com a colaboração dos devotos de todo o Brasil, que fazem da Casa da Mãe Aparecida um lugar mais bonito e bem cuidado a cada dia. O Santuário Nacional, ele vive de doações, sempre. A sua construção, a sua história sempre foi marcada pela generosidade e pela bondade dos devotos de Nossa Senhora. Portanto, à medida que nós vamos conseguindo a fidelidade, a participação dos devotos de Nossa Senhora, nós vamos também conseguindo dar passos mais acelerados ou menos acelerados à medida que essas doações chegam até nós. Mas nós sempre contamos com a boa vontade, com a bondade do nosso povo que ama Nossa Senhora e ao cuidar do santuário sente-se também abençoado por ela.